Olá pessoal, É, estou gravando essa nossa videoaula para a gente falar um pouquinho aqui sobre os primeiros socorros, né? Em casos de entosses, luxações e fraturas. Hoje nós vamos falar sobre entosse e luxações. Na nossa última aula, vocês já têm um conteúdo no caderno de vocês sobre entosses. Vocês podem até acompanhar em casa por esse material, tá certo? Antes da gente falar sobre as entosses, primeiro a gente vai falar um pouquinho da importância dos primeiros socorros. O que são os primeiros socorros? Qual a importância, né? São intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, que nesse procedimento a gente pode salvar vidas, né? Então é muito importante, pessoal, que essas intervenções elas também têm alguns pontos, como por exemplo, se a pessoa ela não tiver experiência, ela não souber, então é melhor que ela não faça nada, que ela apenas chame o serviço de emergência. Mas se ela tiver algum entendimento, ela tem que fazer algumas coisas antes, como por exemplo, a gente sabe que quando acontece uma situação de acidente, primeiro as pessoas querem ficar próximas, fica todo mundo em cima, né? Então a pessoa tem que pedir às pessoas para se afastarem, as pessoas curiosas se afastarem, pedir calma, que as pessoas fiquem calmas, que a vítima fique calma. A pessoa tem que conversar com a vítima, dizer que tá tudo bem, que o socorro vai chegar, tem que tranquilizar, porque você não sabe se a vítima ela vai estar lúcida ou não. Às vezes ela não vai, você pode conversar com ela, perguntar o nome dela, se ela tá bem, ela pode te responder, como também ela não pode te responder. Isso também não quer dizer que ela não esteja ouvindo. Às vezes a vítima está ouvindo, mas ela não consegue falar. Então é importante que você sempre tranquilize a vítima, né? Então, a pessoa que também não sabe prestar os primeiros socorros, é importante que ela vá chamar o socorro, né? Para poder ajudar. Porque é melhor fazer dessa maneira do que prejudicar, né? Um exemplo, no caso de acidentes de moto, geralmente as vítimas elas sofrem fraturas na hora do socorro, na hora que a pessoa vai colocar a vítima no carro, pega de qualquer jeito. Então isso pode se agravar, em vez de estar ajudando, pode estar atrapalhando, né, a situação. Então nós vamos ver agora, falar um pouquinho sobre as entosses, que as entosses, elas são lesões típicas causadas pela prática de muitos esportes. Essas lesões elas ocorrem quando se realiza um movimento muito rápido, de uma forma contraindicada, como ocorre no caso de uma torção de tornozelo, né? Um exemplo, a pessoa tá praticando um esporte, no caso o futsal, o futebol, então ele tá correndo, ele vai fazer um lance e pode ter a torção. Então nesse momento a pessoa fica incapaz de fazer o movimento correto, sente muita dor, né? E o que acontece? A entorse ela é um rompimento, ela pode ser um rompimento parcial ou total dos ligamentos articulares. Então, são os ligamentos, é como se fosse um tecido que ele vai se estirando e pode acontecer a ruptura. Aí existe os tipos de entorse, né? Que a gente tem 3 tipos de entorse. Nós temos a leve, a parcial e a completa. Então, quando os ligamentos esticam-se além da capacidade deles, ocorre um estiramento, que algumas vezes pode resultar na ruptura dos ligamentos. E uma das causas desse problema é a prática dos exercícios devido ao aquecimento e o preparo físico.
Acontece também, pessoal, das pessoas, no caso da caminhada, né? A questão do tênis. Então, a questão do tênis, ela é muito importante, principalmente na caminhada, na corrida. E as pessoas às vezes vão fazer caminhada de sandália, então também não é adequado estar fazendo de sandália, tem que ser de tênis, que isso vai evitar uma série de situações. Aí quando acontece o caso da entosse, pode causar grande dano local, inchaço e fica vermelho, né? Fica aquele hematoma muito vermelho. E os locais mais atingidos pelas situações são tornozelo, os ombros e joelhos. Um caso muito curioso também da questão do ombro são jogadores de vôlei, devido a eles utilizarem muitos membros superiores, né? Às vezes acontece do ombro sair do local. Isso é considerado uma entosse também. E é uma dor muito forte. Aí aqui nós temos uma imagem que vai mostrar bem direitinho para você. Nós temos aqui um ligamento, ó, esse ligamentozinho normal, né? Aí aqui vamos dizer que são os 3 tipos de entosse. Aqui nós temos uma entosse leve, né? Que é onde o ligamento se estira, mas não chega a se romper. A articulação fica muito inchada e é recomendável fazer repouso para não provocar uma lesão mais grave. Já nessa outra aqui é uma parcial, é uma entosse parcial. O ligamento se estira muito e algumas de suas fibras se rasgam ou se rompem, que no caso aqui, ó, tá bem rasgadinho aqui. Apresenta dor também, inchaço, e a articulação pode ser utilizada com precaução. Já nessa última aqui, nós temos uma entosse completa. O ligamento ele se rompe completamente, tá aqui na imagem. O inchaço e a dor são muito fortes. Os hematomas aparecem de imediato e a pessoa afetada, ela não pode movimentar a articulação, ela não consegue. Então aqui a gente tem um ligamentozinho normal, né? E o ligamentozinho com uns 3 tipos de entosse. Aos procedimentos, né? O que a gente pode fazer? Colocar gelo no local, imobilizar com faixas, se houver suspeita de fratura, porque no momento até então a gente não sabe identificar se é uma fratura, se é uma entosse, se é uma luxação, né? A fratura até dá pra gente perceber porque a pessoa às vezes não consegue, a gente nota que o osso ele tá um pouquinho fora do lugar, que também pode ser uma luxação, que a luxação nós vamos ver daqui a pouco. Então, a questão da dor, do inchaço, do hematoma, né, que fica aquela cor roxa, encaminhar para o atendimento médico, pois pode haver necessidade de engessamento. Então, isso aqui é o que a gente pode fazer. Então, se acontecer um caso de entosse, se alguém se machucar praticando alguma atividade física, ou até mesmo em casa acontece algumas situações que você pode torcer, né? Então é bom manter a pessoa em repouso, colocar sempre para o alto a parte lesionada para evitar o inchaço e aplicar o gelo, compressas frias sobre a área afetada. Lembrando que a gente nunca pode expor o gelo diretamente na pele, que pode queimar, sempre com um paninho ou uma toalha, proteger a articulação com atadura e levar a pessoa, né, para o hospital, onde lá é que vai ser feito os outros procedimentos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre luxações, né? Que as luxações elas podem ser definidas como deslocamento dos ossos em uma articulação. Nós vimos que a entosse é o estiramento dos ligamentos,
Já a luxação é o deslocamento dos ossos em uma articulação. Essa lesão ela pode ser percebida facilmente pela deformidade causada, podendo ocorrer também dor e dificuldade de movimentação do local. A propensão para as luxações em certas articulações, assim como a frequência com que ocorre, depende em grande parte da própria estrutura de cada articulação e das suas condições de estabilidade, também da força dos músculos, dos tendões que a rodeiam. Por exemplo, o quadril ele não costuma luxar-se com frequência, já que as superfícies articulares se encontram encaixadas entre si. Mas no caso dos dedos, cotovelos, os ombros, a rótula, que é a rótula escapular, que fica nas nossas costas, o pulso, ocorre com mais frequência, já que as articulações são mais estáveis, aliás, são menos estáveis. Aí as luxações elas são provocadas por uma torção também, ocorre uma perda de relação entre as articulações, o osso ele sai da sua cavidade normal por causa de um movimento brusco ou um giro excessivo, produz intensa dor e o bloqueio da articulação afetada, impedindo qualquer movimento, a pessoa não consegue fazer nenhum movimento. Aqui a gente também tem uma imagem, isso aqui é uma luxação de ombro. Nessa imagem a gente tem aqui a escápula e temos o húmero, que faz parte aqui, fica perto do nosso ombro. A escápula é essa parte das costas e o húmero é esse osso aqui do antebraço. Aí nós temos o seguinte, nós temos aqui a escápula e o húmero normalzinho e aqui a gente vai ter o húmero luxado. A gente percebe que teve um deslocamento entre esses dois ossos. Aqui embaixo também na outra imagem mostra a mesma coisa, o ombrozinho normal e o ombro com luxação, que é realmente o deslocamento desses ossos. Aí quais são os procedimentos? Em caso de luxação, deve-se procurar assistência médica e imobilizar o local. É importante nunca tentar recolocar o osso no local e também não se deve fazer massagem para aliviar a dor, né? Porque a pessoa, os sintomas que ela sente são fortes dores, acompanhadas de um visível inchaço, fica inchado também. A pessoa afetada se sente impossibilitada de realizar qualquer movimento da articulação, ou pelo menos sofre de uma limitação, né? Se ela tem vezes que ela até consegue movimentar um pouquinho, mas ela fica limitada a fazer um movimento completo daquela articulação. Quando a luxação é mais grave, existe uma mostra visível da posição antinatural da articulação. Então, quando é mais grave, a gente percebe mesmo que o osso está realmente fora do lugar, né? Então, outro procedimento a gente pode fazer pouca coisa na situação de uma luxação. O melhor mesmo é imobilizar a vítima e levar logo para o hospital. Aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui. No nosso próximo vídeo, nós iremos falar só sobre fraturas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me fazer perguntas, tá certo?